Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rede Brandmaster. Aí tu fala assim, pô, mas a gente já sabe tudo, né? Já ouviu falar tanto dessa rede Brandmaster. Será que tem mais alguma coisa para a gente saber a respeito da Brandmaster? Bem, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, né? Não deixe de se inscrever no canal, divulgue o canal P4BLA. É muito importante aí para mim que o canal seja divulgado, tá? E que a gente tenha aí o like nos vídeos. Pô, vai falar de Brandmaster e bota um rádio velho. Pô, que negócio é esse aí, cara? Olha só, gente, esse aí é o BC312N. Esse foi o meu primeiro receptor de rádio amador em 1975, 74. Tinha um ferro velho lá na Avenida Brasil, um ferro velho do Exército, e a gente comprava uns rádios velhos que tinham lá. E eu comprei. O meu não é exatamente esse, não. O meu eu acabei deixando lá na casa do meu pai, não tive mais acesso a ele. O meu estava em estado bem melhor que esse aí, tá? Mas esse é um BC312N. Esse é um receptor que era utilizado em tanque de guerra. Ele é valvulado, claro, né? Da Segunda Guerra Mundial. E ele utiliza as válvulas. Interessante que as válvulas, o encapsulamento da válvula é metálico, né? Ela é super protegida, até porque o tanque, né, fazia muito movimentos bruscos e tudo, então a válvula, o rádio é super reforçado, né? Mas por que você está mostrando o BC312N? Não, eu estou mostrando o rádio pelo seguinte: tem muitos colegas, né, do analógico que viveram aí, como eu vivi, a questão do radioamadorismo mais antigo, né, onde a gente gostava de ouvir o QSB de um sinal de radiofrequência, né, aquela variação, aquele ir e voltar do sinal, né, do AM, né, indo e voltando. O QRM das ondas eletromagnéticas lá nos 80 metros, 160 metros, não dava quase para escutar nada, um QRM violento, tá? O LSB, o USB, o AM, o CW, os temporais, né? A gente sabia quando estava chegando o temporal, começava a dar estática de raio, a gente sabia, já está chegando aí um temporal, porque a gente já escutava as descargas atmosféricas aí bem longe, né? E o som das estrelas à noite, né? À noite a gente escutava o som das estrelas. Então, para quem viveu aí o radioamadorismo há 30 anos, 40 anos atrás, sabe do que eu estou falando, né? Bem, o espectro das ondas eletromagnéticas ele é contínuo. Isso é, existem ondas eletromagnéticas de todos os comprimentos de ondas e frequências. E é usual dividir esse espectro em faixas. A dualidade onda-partícula é uma propriedade inerente à natureza, tanto para a partícula como para a onda. Isso começou a ser mais explorado com a física quântica, no início do século passado, tá? A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos, quando se investiga o comportamento de partículas como os elétrons, prótons, nêutrons e átomos da física quântica. O que isso tem a ver com Brandmaster? Tem a ver com o seguinte, gente, o pessoal do analógico não pode perder a esperança, porque tudo está mudando. A gente está tendo coisas novas surgindo, entrelaçamento quântico, tá? É uma realidade isso aí. O Einstein chamou isso de efeito fantasmagórico, é um negócio muito doido, porque você, com um spin, você consegue separar esse spin de um determinado elemento químico e colocar ele a 300 mil quilômetros de distância. Quando o spin de um lado está positivo, o seu par fica negativo, mesmo afastado dele, tá? A uma velocidade superior à velocidade da luz. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que existe muita coisa para ser descoberta ainda. Então, não é dizer que o analógico acabou, que não tem mais analógico. Não, pelo contrário. Tem muita coisa aí, ó, o espectro, olha só o espectro.
O espectro vai de raio gama a onda sonora. É um espectro de frequência muito grande, muito vasto. Tem muita coisa para a gente aprender, para a gente conhecer ainda, tá? Da parte da eletromagnética, do campo eletromagnético, né? O comportamento do campo eletromagnético, o comportamento das partículas, o comportamento das ondas, né? Que a onda se comporta como partícula e em determinada situação se comporta como onda. Então tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente saber, e o analógico não acabou não. De repente surgem novos experimentos, novas situações aí que a gente não espera. Eu tenho até um exemplo aqui, para dar para vocês, que o satélite da China envia uma mensagem por comunicação quântica. Começando a chegar agora a comunicação quântica. Então é uma coisa muito doida. A gente não pode dizer que o analógico já era, que agora a onda é o digital que importa. Não, isso aí pode ter uma reviravolta a qualquer momento, tá? A comunicação quântica, a computação quântica é uma coisa do momento, uma coisa muito nova, que está se aprendendo, que está se descobrindo e que a gente não sabe nada ainda, na verdade, tá? Então, essa abertura é mais para o pessoal mesmo do antigo, da época, do meu tempo, né? De rádio, né? Que está assim, agora essa digital. Não, negativo, cara. O analógico está aí, está firme, cada vez mais firme. Agora com a comunicação quântica, a gente pode ter uma reviravolta de tudo isso aí e tudo mudar, tá? Mas enquanto isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Brandmaster. Imagina só, a gente vivia problemas sérios. Eu, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em 27 mega, não tinha como falar com São Paulo. São Paulo era mosca branca, não tinha como falar Rio com São Paulo, entendeu? E com a Brandmaster, a gente fala o mundo inteiro. A qualquer momento, não existe problema de propagação eletromagnética, tá? A gente coloca lá uma TG e com isso se conecta a qualquer parte do mundo. Isso é uma coisa fantástica em termos de radioamadorismo, tá? E eu coloquei aí, as repetidoras, aí são pontos de acesso da rede Brandmaster no mundo. Olha só, a rede Brandmaster está no mundo todo, tá? Ela cruza aí oceanos e você vê que está na Europa, está na Ásia, está na África, está na América. Então a rede Brandmaster é uma rede mundial. E essa rede mundial de radioamadorismo, nós temos acesso. Eu tenho acesso, você tem acesso, nós temos acesso. Então é importante que a gente conheça, que a gente valorize, tá? E que a gente compreenda a importância desse trabalho que é realizado por um grupo pequeno de pessoas aqui no Brasil, tá? O CISOP aí da Brandmaster, um pessoal aí que não recebe para isso, tá? Mas manter essa rede, colocar essa rede em funcionamento é uma tarefa árdua e bastante difícil. Veja só, nós temos mais de 5.700 repetidores ativos. Isso é um print screen que eu dei na tela agora. Tá? 17.058 hotspots em funcionamento, 47 servidores espalhados por todo o mundo. Tá? Isso é uma coisa fantástica, a rede mundial de radioamadores. Aí é um print também de uma tela lá da Brandmaster. Naveguem mais pela Brandmaster, isso é importante também, vocês conhecerem a Brandmaster, tá? Tem muita informação ali, tem muitos dados importantes. Isso é um print da situação agora das repetidoras ativas no mundo. Tá? Você vê que o mundo inteiro aí tem repetidora DMR. Tá? E por que se escolheu DMR? Né? Por que DMR já tem 15 milhões de usuários em todo o mundo utilizando DMR e não YSF, não IAESO? Por que será, hein? Bem, tem vários motivos. Um deles é o custo, né? O custo de um rádio IAESO, do ICOM, aí é bem superior a um rádio DMR, tá? Mas a rede mundial de radioamadorismo, ela reside em data center, ela fica instalada em data centers. No nosso caso, a Brandmaster Brasil, que
que está aí o código dela, ó, 23, foi ativada 23/1, essa é a atualização dela, né? 23/1 de 2023, a 134702. É um serviço de hospedagem de servidor Linux, 24 horas, operacional com redundância em data center. Data center é uma infraestrutura que tem no mundo todo agora. Tá? Então você coloca lá teu servidor e tem equipe 24 horas tomando conta lá do teu servidor, não deixando ele desligar, com segurança física, com segurança da parte elétrica, com segurança patrimonial. Tá? Então, os nossos servidores, que não é um servidor, são servidores, a gente tem vários servidores. Quando eu dei o print nessa tela aí, a documentação que eu achei, tinha 7 servidores integrados, deve ter mais até hoje, porque eu acho que entrou da Bahia também, né? Então tem servidor para DMR, tem servidor para D-Star, C4FM, Dashboard, podcast, website e aplicativos. Tá? Então tá aí esse é um exemplo, né? Esse é uma foto ilustrativa, né? Não necessariamente é o nosso data center, mas é um data center grande também em São Paulo. Esse é o da IBM. Bem, por que o DMR? Né? Por que a gente usa DMR e não usa o YSF da Fusion, que é FDMA? Bem, primeiro, pelo custo, né? Um equipamento Fusion, um equipamento IAESO ou ICOM é extremamente mais caro do que um radinho chinês DMR. E por que se utilizou o padrão DMR? Esse padrão DMR, na verdade, é um padrão que foi desenvolvido por um grupo de padronização europeu. Tá? E eles fizeram isso para a indústria, eles fizeram isso com objetivos comerciais. Mas acabou que o padrão é tão interessante que passou a ser utilizado pelos radioamadores. Observa só, um pacote DMR, esse desenho aqui, ó, da esquerda, esse aqui que parece um túnel, é um pacote DMR. Tá? Esse pacote DMR tem o slot 1 e o slot 2. Mas o teu rádio só transmite um slot de cada vez, não é verdade? Ou você transmite no slot 1, no 724, ou transmite no slot 2 nas demais TGs, não é isso? Como você transmite em um slot só, tá? A nossa voz, ela ocupa o espaço de 4.800 bps. Tá? É muito pouco. E outra coisa interessante, como o frame TDMA tem essa característica, ele durante o tempo fica o slot 1, depois desliga, aí durante o tempo o slot 2, depois volta o slot 1, depois desliga. Então ele fica ligando e desligando. Então com isso, o nosso transmissor, quando você está transmitindo, você não está full time com ele transmitindo. Na verdade, você tem momentos que ele desliga e liga. E isso acaba fazendo com que você tenha uma redução de perda de 50% e um aumento de vida da bateria em 40%. Tá? Não sei se deu para entender. O teu rádio ele não transmite direto, ele fica ligando e desligando. Quando chega no slot 2, por exemplo, que é o slot que você está falando, ele liga. Aí quando dá o tempo do slot 1, ele desliga. Quando dá o tempo do slot 2, ele liga. Isso tudo é sincronizado. Esse sincronismo ele é feito com o teu hotspot, com a rede. Tá? Então, o DMR tem essa característica. É um padrão TDMA, tá? Time Division Multiplex Access, multiplexação por divisão de tempo, tá? São 2 slots, quer dizer, a gente pode ter 2 transmissões simultâneas na mesma portadora, sendo que a gente nunca fala nos 2 slots ao mesmo tempo, a gente fala em um slot de cada vez, ou no slot 1 ou no slot 2. Né? Isso acaba fazendo com que o teu rádio economize muita bateria. Tá? Então o DMR ele tem essa vantagem de economizar bateria e a qualidade da modulação também é bem superior ao padrão FDMA, que é o padrão aí do IAESO e também da ICOM. Então, o que é DMR? Eu vou ler o que está escrito, porque nós temos muitos colegas deficientes visuais. E eu deixo até um forte abraço a todos eles,
porque eu já tive feedback que eles ouvem, que eles assistem às minhas apresentações, né? Então eu vou ler o que está escrito aí. O DMR significa Rádio Móvel Digital. É um padrão internacional, especialmente definido inicialmente para o comércio, né? Para bidirecionais comerciais. O padrão DMR permite que equipamentos de diferentes fabricantes funcionem em uma mesma rede e passou a ser adotado pelo radioamadorismo. Vocês viram, tem 15 milhões de usuários usando DMR no mundo. Isso entre empresas e radioamadores. O objetivo do padrão DMR foi criar um sistema de rádio digital de baixo custo que permitisse a interoperabilidade de equipamentos de diferentes fabricantes, permitindo que os usuários comprem o rádio que quisessem, em vez de ficarem presos a sistemas proprietários, que seriam caros de substituir e manter, como é o ICOM e o IAESO, que fabricam equipamentos excelentes para radioamadores, sem dúvida, mas são equipamentos bem mais caros. Tem um desempenho de áudio melhorado, uma utilização mais eficiente do espectro radioelétrico, que eu falei, né? 4.800 bps a gente transmite a voz. Antigamente, gente, era 64K um canal de voz, tá? E hoje em dia, pelo DMR, a gente transmite a 4.800 bps. E permite uma maior autonomia da bateria. Como o rádio fica ligando e desligando, quer dizer, você economiza 40% da bateria, se comparado a um rádio de FM, por exemplo, ou um rádio que usa FDMA, um rádio da IAESO, tá? Então ele economiza muito mais bateria na transmissão. E também tem um menor custo em comparação com outros modelos digitais, da ICOM e da IAESO. É possível estar interligado a mais de 5.600 outras repetidoras de DMR no mundo, 5.700 repetidoras que eu mostrei agora aqui na figura anterior, né? Mostrei nessa figura aqui, ó, 5.705 repetidoras, né? Estão interligadas aqui. O Instituto Europeu de Padronização de Telecomunicações, o ETSI, é responsável pela criação e manutenção do padrão DMR. O padrão DMR foi criado em 2005 e atualizado em novembro de 2018. Tá? A Brandmaster é um software operacional instalado em data centers. Tá? Eu mostrei uma foto, aqui tem uma fotografia de um data center. É um corredor, tá? Onde você tem vários bastidores e dentro desses bastidores você tem servidores instalados. É um ambiente climatizado, com energia elétrica 24 horas, com segurança e com equipe técnica também 24 horas. Isso é um data center. Isso está na moda agora, são as nuvens. Então você tem data center espalhado pelo mundo todo. Tá? Então, quando você precisa de um serviço, você contrata um data center. E foi o que a Brandmaster fez, contratou um data center para colocar os servidores da Brandmaster Brasil, e em outros países se faz a mesma coisa. Tá? Então, o Brandmaster é um software operacional instalado em data center para servidores master, que participa de uma rede mundial do sistema de voz de radioamador. Atualmente existe 5.700 repetidores e mais de 16.000 hotspots ligados na Brandmaster em todo o mundo. O baixo custo e a crescente disponibilidade de sistema ligado à internet conduziram um aumento da utilização de DMR nas bandas de radioamadores. Tá? O desenvolvimento de hotspots baseado em Raspberry Pi, muitas vezes aqueles que usam software Pi Star, também permitiu que usuários conectassem seus rádios ou mais sistemas conectados à internet ao mesmo tempo. Os hotspots DMR baseiam-se em hardware de código aberto. O DMR é código aberto também, né? Multimodo MMDVM, Multimodo Digital Voice Modem, confirme, desenvolvido pelo Jonathan Naylor. A Brandmaster usa mecanismos orientados a evento para notificar back-ends sobre eventos, armazenando dados na memória e banco de dados relacional para localização, roteamento e perfis de usuário. A Brandmaster suporta várias funções de informação de roteamento, script, banco de dados, cache de memória, arquivos de configuração, tudo isso ao mesmo tempo. Tá?
Agora, eu achei lá dentro da Brandmaster as regras de participação da Brandmaster. Por exemplo, para que a gente tenha a Brandmaster no Brasil, existem regras. E a equipe da Brandmaster Brasil tem que seguir essas regras. Os administradores dos servidores mestres, aí vem escrito, concordam em 1. Hospedar um servidor Linux com IP estático, execução 24 horas por dia, 7 dias da semana, no backbone internet do seu país, num data center, né? 2. Fornecer e manter acesso root SSH à equipe de desenvolvimento da Brandmaster para manutenção. 3. Atualizar, manter e fazer backup dos servidores regularmente. 4. Atualizar o aplicativo Brandmaster na medida que as atualizações se tornam disponíveis e ajude a equipe de desenvolvimento e os usuários da Brandmaster quando a solução de problemas for necessário. 5. Auxiliar proprietários de repetidoras, proprietários de C-Bridge e proprietários de gateway que se conectem ao servidor mestre. 6. Configurar grupos de discussão estáticos e pedidos de qualquer proprietário de repetidor. 7. Sempre aceite proprietários de repetidores localizados em seus países de operação. 8. Ajude os usuários viajantes a acessar qualquer grupo de discussão dinâmico. 9. Promova imagem positiva da Brandmaster. Então, tudo isso são expectativas da equipe Brandmaster. Veja só, para que a gente possa ter a Brandmaster Brasil em operação, o CISOP, os administradores, eles têm que ficar de olho aí nessas responsabilidades, tá? E regras de participação da Brandmaster. Tem regras também. Os administradores de serviço mestre não devem, eles dizem aí também o que eles não devem fazer. Não devem interferir com o tráfego de fast forward entre servidores mestre, bloquear o tráfego de entrada ou saída de repetidores, a menos que especificamente solicitado pelo CISOP do repetidor. 3. Bloquear chamadas privadas, a menos que especificamente solicitado pelo CISOP repetidor. 4. Forçar os proprietários de repetidoras a usar uma configuração de tal grupo estático. A qualquer momento, se as regras forem violadas, a equipe de gerenciamento poderá revogar a licença do seu sistema, ou seja, pode desligar a nossa Brandmaster, né? Então, vocês vejam que a responsabilidade que a equipe técnica da Brandmaster Brasil tem, e a gente nem está sabendo, né? A gente nem tem assim tanta informação, mas isso está tudo escrito lá no site da Brandmaster. Inclusive, eu recomendo que vocês acessem, tá? Acessem a rede da Brandmaster, porque tem muitas informações interessantes, inclusive sobre o Mumble. Eu achei informação sobre o Mumble. Isso é uma coisa que a gente pode perguntar na NetBR, né? Aqui está dizendo que desde do dia 10/3/2022, a Brandmaster Core suporta a integração com o Mumble. Então, o nosso sistema ele já suporta a integração com o Mumble, só que não está ativo, né? Hoje em dia, para a gente utilizar o Mumble, o serviço Mumble, a gente tem que acessar Portugal ou acessar a Espanha, por exemplo, né? Que é mais uma língua mais parecida aí, né? E, no entanto, esse recurso está disponível aí desde 2022, desde março de 2022, né? Quase um ano aí. Mas isso a gente vai vendo aí. Mas é importante que vocês acessem, ó, porque tem uma série de limitações também e informações aí importantes na Brandmaster, nesse Brandmaster News. Ó, aqui tem muitas informações importantes, tá? Acessem aí a Brandmaster. E outra coisa, eles têm um campo aqui de donativos, né? Você pode também doar, fazer uma doação. Aí, ó, você pode fazer a doação, teu nome vai ficar aí, ó, como doador, tá? Eles aceitam doações também, tá? Porque isso tem um custo, né? Essa rede ela tem um custo, mas é transparente aqui para a gente no Brasil, né? Então vamos continuar aqui. Bem,
Isso aí todo mundo conhece, é o mapa de Talk Group Brasil, né, que está na Brandmaster. Tá, eu coloquei o endereço ali para quem quiser acessar, https://ram-dmr.com.br/talkgroups /. E o mapa de repetidoras, que também está no endereço https://www.ram-dmr.com.br/repetidoras/. Aí é uma figura ilustrativa, né, que mostra a rede DMR utilizando esse protocolo Fast Forward, que é um protocolo exclusivo para a Brandmaster, tá? E os 46, 47 servidores interconectados, tá aí o ponto de acesso, aí no caso um hotspot, acessando a internet ou acessando um outro serviço, Starlink, por exemplo, e te conectando à rede mundial de radioamadorismo. E aí é o caso de uma repetidora digital DMR, né? Repetidora, você tem um rádio digital que se conecta até essa repetidora, que geralmente está num local bem alto, com visada aí, muito boa para vários pontos da região. Você se conecta à repetidora. Essa repetidora, por sua vez, está conectada à internet e à Brandmaster, a rede mundial de radioamadores. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês. Não sei se deu para dar uma visão legal, mas agradeço a participação de todos. Peço que deixem um like no vídeo e se inscrevam, por favor. Tá? E até o próximo vídeo. Valeu!